Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida dos irmãos. Hoje num ambiente diferente, acabei de chegar aqui em Atibaia, onde vou passar hoje, amanhã e quinta, um treinamento de pregação expositiva. Então que os irmãos também nos coloquem em oração, um pouquinho gripado, mas estou melhorando, me recuperando, graças a Deus por tudo isso. Mas hoje o importante é o nosso devocional. Nos encontramos aí no capítulo 37. O capítulo 37, eu não sei se eu posso falar que ele é bem conhecido, mas ele é bem lido, onde fala do Vale de Ossos Secos, tem canções feitas a respeito dele, a respeito desse texto, a respeito daquilo que Israel estava passando. E nós já percebemos que a partir do capítulo 36, Deus começa a falar da restauração do seu povo. Deus começa a mover, a dizer que vai colocar nele um novo coração, que Deus vai colocar a agir. Mas o que acontece então quando nós chegamos no capítulo 37? Parece que o povo meio que não acreditava. Parece que as coisas estavam tão ruim, que de repente até mesmo o profeta não acreditava muito nessa situação. Então Deus dá essa experiência com ele, dá essa experiência para ele no Vale de Ossos Secos. Porque o que vamos fazer? Qual é a utilidade de ossos, de um vale de ossos secos? Tanto se era um vale, era que os corpos eram jogados ali, aquilo que até então para muitos de repente pode não ter valor. Por que não ter valor? Porque de repente era soldados, e foram mortos, às vezes do inimigo, ou de repente por familiar realmente teria alguma importância, mas para quem não sabe nem de quem era o corpo, não era um local realmente que ninguém visitava, era um lugar que ninguém sentia bem, era um lugar que ninguém sentia confortável para estar. Mas Deus leva o profeta ali, e Deus, como o texto diz, Deus pergunta para o profeta: e aí? O que pode acontecer com esse vale de ossos secos? Qual é a questão? E o profeta vai dizer: Senhor, só o Senhor que sabe. Só o Senhor que sabe. E essa é a nossa visão. Nós sabemos que as nossas vidas, sabemos que tudo aquilo que temos e precisamos, somente o Senhor pode mudar a nossa história, somente o Senhor pode mudar a nossa sorte, somente o Senhor pode fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer e aquilo que Ele almeja nas nossas vidas. Mas interessante também quando nós vemos no texto, que o próprio texto, o Senhor disse, o Senhor pergunta para ele, o versículo 3, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Jeová, tu sabes. Só que ele continua o texto dizendo: então me disse, profetiza sobre os ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Para mim, o meu devocional hoje se coloca muito nisso, de situações que nós temos, de questões que nós temos, de repente até da mão de Deus agindo de uma forma misericordiosa com as nossas vidas, porque quando Deus nos castiga, quando Deus nos disciplina, irmãos, nós nunca podemos esquecer que é a misericórdia de Deus. Seria muito mais fácil para Deus simplesmente esquecer, assim como foi com o povo de Israel. Deus poderia simplesmente ter deixado, como ele propôs para Moisés em determinado momento: deixa esse povo aí, de você eu vou suscitar um novo povo. Moisés não quer, e o Senhor também não queria. Então o Senhor continua com o seu povo, agindo, movendo, derramando com ele sobre a sua graça. Então é somente Deus, o profeta sabe que somente Deus, eu e você, meu irmão, nós sabemos que somente Deus pode fazer. Só que percebe aqui o que diz o versículo 4? Então, o que o Senhor disse? Então, qual que é a ordem do Senhor? A partir do momento que o profeta compreende que somente Deus pode fazer, qual é a ordem de Deus? A ordem de Deus é profetiza, a ordem de Deus fale, a ordem de Deus crê, porque ninguém profetizaria algo que não acreditava. Então, existem situações que nós sabemos que é só Deus que pode agir, mas existem situações que nós sabemos que o primeiro passo precisa ser o nosso. Assim foi com Josué, assim foi com Moisés, que um precisou molhar o pé, outro precisou colocar o cajado na água para que algo acontecesse. Deus espera uma ação nossa. Deus não quer que nós simplesmente ficamos de braços cruzados, sentados esperando. Não, Deus nos chamou para batalhar, Deus nos chamou para ir atrás, mesmo se de repente ser aquela pessoa que nós estamos orando há tanto tempo para se converter, para mudar de vida, para realmente ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Mesmo nessa situação, nós não podemos desistir. Precisamos começar a profetizar.
profetizar cura, profetizar salvação e saber que Deus vai agir, que Deus vai mover. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus possa nos guardar e que essa palavra ache guarida no nosso coração, de entender que só Deus pode fazer, mas entender que Deus faz através também das nossas vidas, que Deus ordena que nós venhamos a agir, que possamos ter ação diante de tudo isso. Beijo no coração, fique com Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.